campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, dando sequência às nossas reflexões diárias, livro Palavras de Vida Eterna, hoje capítulo de número 140, que tem como título Diante da Justiça. No subtítulo, uma frase que está lá na Epístola de Tiago, no capítulo 2, versículo 14, em que Tiago nos diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Então nós vamos ao comentário de Emmanuel. Estranha a norma do homem quando julga possuir as chaves da vida superior simplesmente por manter a fé, como se bastasse apenas convicção para que se realize serviço determinado. Comparemos fé e obras com a planta e as construções. Sem plano adequado, não se ergue edifício em linhas corretas. Note-se, porém, que o aleijão arquitetônico, aleijão no sentido de defeito e irregularidade arquitetônico, improvisado, sem plano, ainda serve em qualquer parte para albergar os que jordaneiam sem rumo, e o projeto mais nobre, sem concretização que lhe corresponda, não passa de preciosidade geométrica, sentenciada ao arquivo. Um viajante transportará consigo vasta coleção de croquis, pelos quais se levantará toda uma cidade. Mas, se não dispõe de uma tenda a que se abrigue durante o aguaceiro, de certo que os desenhos, conquanto respeitáveis, não impedirão que a chuva lhe encharque os ossos. Possuir uma fé será reter uma crença religiosa. No entanto, cultivar a fé significa observar segurança e pontualidade na execução de um compromisso. Ninguém resgata uma dívida unicamente por louvar o credor. À vista disso, não nos iludamos. Asseguremo-nos de que não nos faltará a bondade divina, mas construamos em nós a humana bondade. Por muito alta a confiança de alguém no poder maior do universo, isso, por si só, não lhe confere o direito de reclamar o bem que não fez. Então, o que nos diz Emmanuel aqui no último parágrafo, meus irmãos? Por mais confiança que nós tenhamos no poder de Deus, isso não nos confere o direito de reclamar o bem que não fizermos. Se estamos tendo uma oportunidade de reencarnar aqui nesse plano, se solicitamos as bênçãos do Pai para estarmos aqui estagiando nessa escola divina, meus irmãos, aproveitemos os nossos dias. Coloquemos em prática a nossa fé. Estar aqui reencarnados são momentos de fé. Nós provavelmente solicitamos dias melhores do que fizemos no nosso passado. E só teremos esses dias se executarmos as nossas boas obras, os nossos entendimentos. Por isso que as bênçãos do nosso Criador, por isso que as bênçãos de Jesus sobre nós, nos trazem lucidez aos nossos dias, se assim nós quisermos. A doutrina espírita faz isso conosco, nos dá a lucidez necessária. Mas se nós não colocarmos em prática a fé que ela nos faz trabalhar internamente nos nossos espíritos, de nada valerá o nosso esforço em estudar a doutrina espírita. Nós podemos compreendê-la, nós podemos ler todas as obras codificadas por Kardec, nós podemos ler inúmeros livros, meus irmãos, da literatura espírita. Mas se nós não tivermos paciência, se nós não tivermos tolerância, se nós não olharmos para os irmãos que caminham conosco
como espíritos imortais como nós somos. Se nós não lembrarmos que esses irmãos que estão nos nossos lares, que estão nos nossos dias, que fazem parte dos nossos trabalhos, inclusive dentro das nossas casas espíritas, todos também são nossos irmãos, filhos de Deus. Por isso a nossa capacidade de executar a fé é fundamental. Usarmos a nossa inteligência para nos perdoarmos, para entendermos que essa caminhada, meus irmãos, depende de esforço, de trabalho, mas também depende de serenidade, como nos diz Emmanuel. Porque olhem esse parágrafo, que coisa mais linda, que sensibilidade, que lucidez de Emmanuel nos trazendo. Note-se, porém, que o aleijão arquitetônico, improvisado, sem plano, ainda serve em qualquer parte para albergar os que jordaneiam sem rumo. Aquelas obras que nós vemos nas nossas cidades, que não foram executadas até o seu final, que não tiveram o objetivo alcançado pelos engenheiros, pelos construtores, pelas empresas que tiveram dificuldades, às vezes financeiras, de alguma forma não terminaram a sua execução arquitetônica, mas servem de morada àqueles que não têm teto. Servem de albergue para aqueles que não têm um lar, que vivem nas ruas, que momentaneamente passam por dificuldades financeiras, que não teriam onde dormir, meus irmãos. Assim somos nós que trazemos e estamos aqui estagiando nessa escola divina. Trazemos um projeto arquitetônico, muitas vezes nem tão bem acabado assim. Acabado no sentido dos nossos compromissos do pretérito. Por Deus, nós somos uma obra divina. Nós somos uma obra perfeita, o nosso corpo é perfeito, o nosso espírito é luz divina. Mas pelos nossos compromissos, nossos débitos do passado, nós temos ainda que construir esse belo projeto que Deus nos oportuniza. Nós temos ainda condições, meus irmãos, nessa caminhada, de construirmos uma obra. Não só termos uma crença em Deus, não só termos uma crença em Jesus, não só confiarmos na doutrina espírita, na doutrina dos espíritos, mas colocarmos em prática essa fé que Jesus nos convida a executar todos os dias, quando transitamos nesse plano terreno, meus irmãos. Quando estamos cruzando o caminho com outros irmãos que nos convidam a olharmos para eles com fraternidade. Como nos diz Emmanuel também nesse parágrafo, asseguremo-nos de que não nos faltará a bondade divina, mas construamos em nós a humana bondade. Sejamos bons, sejamos fraternos, mas façamos em obras essa fé divina. Muito obrigado, meus irmãos, por esse capítulo belíssimo de hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site